Capricórnio, novembro é um mês de transformação, é um mês de você dar adeus a uma situação desgastante, a uma situação que você arrasta com a barriga, que você não sabe como lidar. Esse mês finaliza finalmente isso e as portas se abrem. Você sai desse fluxo de insatisfação, de sofrimento, de dor. Seja isso profissional, emocional, amoroso, familiar. Vem ver esse vídeo para entender melhor. Olá, estrelas do signo de Capricórnio. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero trazer um recado rapidinho sobre a minha agenda. Eu sei que muita gente não conseguiu o horário, não conseguiu vaga, eu sinto muito. Por conta disso, eu criei uma fila de espera para quem não conseguiu a agenda para a mesa radiônica. Então, no comecinho de dezembro, eu vou fazer mais uma pequena agenda, poucas vagas, para fazer o combo, que é o combo que eu faço no final do ano. Uma mesa de limpeza, faxinão energético de tudo aquilo que a gente não quer levar para o próximo ano, de experiências, de negatividade, de pensamentos, enfim, tudo aquilo que tem que ser limpo e, na sequência, uma mesa de abertura de caminhos para o próximo ano, para que você entre no próximo ano já vibrando numa outra energia, com as portas abertas. Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser também entrar para a lista de espera, você coloca a mesa radiônica dezembro e o seu nome, que na semana que vem eu já vou começar a passar as informações e eu já vou fechar a turma agora em novembro. E aí, em dezembro, eu entrego as mesas. Outra coisa é que eu quero convidar vocês a assistir os vídeos de astrologia. Então, no domingo, eu coloco a previsão da semana com base nos trânsitos astrológicos. E eu falo em termos globais e também individual, ok? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Capricórnio. Gratidão. Então vamos lá, Capricórnio, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrita, se ainda não for inscrito, ok? Por favor, Capricórnio, novembro. O que temos para novembro para Capricórnio? Capricórnio, vocês vão estar saindo de um ciclo de 18 anos, 16 anos, se eu não me engano, de Plutão. Isso vai trazer para vocês uma libertação que vocês não têm noção. É para comemorar mesmo. Agora, Plutão está saindo do seu signo e está indo para Aquário. Então, esse é um mês muito importante para vocês, de finalização dos últimos momentos desse planeta gigante em cima de vocês. Ok? Então, vamos lá, por favor. Capricórnio. Opa, caiu todas. Eu vou deixar só essa. Vamos ver. Ó, essa carta está falando para você atender ao chamado da sua alma. O que é que a sua alma está pedindo para você fazer? Atenda esse chamado. Essa carta, ela fala daqueles momentos em que a gente tem uma intuição, que a gente sabe que a gente está num caminho que não é o caminho que a gente gostaria, ou que não é o caminho onde a gente está encontrando felicidade, ou a gente recebeu uma intuição, um chamado, uma oportunidade que se abriu de algo que você não conhece, que você não experimentou, mas que tem a ver com a sua trajetória. Essa carta, ela está falando de um momento transformador na sua vida, no sentido de que a nossa alma nos chama para levar a gente para o nosso caminho, ok? Vamos dar uma olhada aqui no cigano, para a gente ver o que mais, como é que isso se manifesta, tá? Para a gente. Aliás, Capricórnio, eu assistiria real o vídeo que eu coloquei sobre a próxima semana. Tem bastante coisa acontecendo. E como o Plutão está saindo do seu signo, está nos últimos graus do seu signo, tem muitos processos que se encerram para que você possa realmente fluir. Então, talvez esse chamado de alma tenha relação com isso também. Por favor,
para Capricórnio. Por favor, para Capricórnio, novembro, Capricórnio. O que está trazendo aqui o homem? Novembro, Capricórnio. Quatro caminhos. Por favor, novembro, para Capricórnio. Criança. Capricórnio, novembro, por favor. O que mais para concluir, para finalizar? Raposa. Bom, Capricórnio, a gente tem aqui para novembro, tá chegando uma proposta para você vinda de um homem, que é um caminho que se abre para você. Então, isso pode ser uma proposta profissional, pode ser uma proposta emocional, tá? Pode ser um homem chegando na sua vida que de alguma forma traga alguma questão profissional, emocional. Eles estão falando que para alguém aí, esse homem está representando um advogado que vai trabalhar num processo que tem ganho de causa, tá? É, eu não sei se esse processo ele já está tramitando ou se você vai começar o processo de entrar, é, de encontrar pessoas para te representar, para colocar, para fazer esse processo, para entrar com essa causa na justiça, mas está me dando ganho de causa, tá? Aqui está me falando também de um caminho que se abre através de uma mensagem, de alguma coisa por escrito, tá? Pode também estar falando sobre inventário dando certo, saindo, resolvendo. Aqui me fala de um período mais leve, um período onde você consegue respirar mais aliviada. É, também está me falando de um novo local profissional para algumas pessoas. Tem uma coisa de você estar num lugar novo e precisar ficar muito atento, porque você não está confortável, né? Você ainda está conhecendo o lugar. Isso pode ser um ambiente profissional novo, um ambiente, mas aqui me mostra que é um lugar que vai te fazer bem, né? Que é um novo lugar que vai te fazer bem, mesmo que nesse momento ou nesse início seja uma coisa onde você não está muito confortável. Aqui eu também estou vendo, tá? Eles estão falando sobre relacionamentos que começam através de troca de mensagem, relacionamentos que tem tudo para dar certo, que os caminhos se abrem. Então, tá, entendi. Tem para alguém aí um encontro de alguém que você ainda não conhece, que você troca mensagem, mas que esse mês vocês vão se encontrar e tem tudo para dar certo, por mais insegura ou inseguro que você esteja, tá? Aqui a carta da criança fala de divertimento, de coisas leves, de coisas agradáveis. Então, também pode estar representando um relacionamento leve, agradável, divertido. Estão falando que para alguém aí é a volta de alguém, alguém que do seu passado que se comunica com você e isso traz à tona uma parte sua adormecida. É, não sei se de infância ou de juventude, tá? E isso traz esse frescor para você novamente. Vamos ver aqui no tarô, para a gente ter uma noção melhor do que estamos falando aqui em novembro. Deixa seu like, comenta comigo que ressoou, ok? Por favor, para novembro, Capricórnio. 8 de discos, por favor, novembro, Capricórnio. Cinco de discos. 8 de espadas.
Imperador. Tá, aqui para alguém, tá? Isso aqui não é para todo mundo, mas aqui tá me falando de uma relação que tá te decepcionando, tá? Que você se desaponta constantemente com alguém ou com uma pessoa ou com um relacionamento. Me fala muito de você tendo que pisar em ovos, uma sensação de pisar em ovos com relação a uma pessoa. Só que pode ser um chefe abusivo, um relacionamento abusivo, porque a sensação é de insegurança, incerteza, de pisar em ovos, de ter medo de falar, de se comunicar. Esse oito de espadas fala de tensão, de conflito, de interferência na sua vida, de situações onde há uma concorrência, alguém tem que mandar, tem que ter briga, tá? Então, para alguns de vocês, ou para alguém em específico, aqui está me falando sobre você enxergar esta situação. E aí você começa a se movimentar. Porque me parece que aqui é uma coisa que você está vivendo, mas você não está enxergando uma saída para isso. É como se você tivesse no domínio dessa pessoa, seja um chefe, você não tem condições de sair do seu trabalho, seja um relacionamento que você não sabe como sair, nem acredita que possa sair, ou fica insistindo em tentar harmonizar aquilo que não tem mais harmonia, tá? Mas aqui a sensação é uma sensação de pisar em ovos, uma sensação de estar sempre se desapontando, se decepcionando, envenenando suas emoções. Sabe quando a gente é maltratado? Quando a gente não tem valor, quando a gente é tratado na porrada? Então, é meio que isso que eu estou sentindo aqui, tá? Para alguns de vocês tem uma percepção disso. E a partir do momento em que se percebe, isso pode ser mudado. Também pode estar representando um momento de ter uma conversa franca com essa pessoa, se isso for emocional, numa tentativa de harmonizar isso, de sair desse estado, tá? Que mais, por favor, para Capricórnio, novembro. Novembro, Capricórnio, por favor. Tá, bom. Para alguém, novembro está trazendo o término dessa relação, tá? De uma relação problemática. Essa carta, ela representa, às vezes, traição descoberta, e às vezes a gente está preso num relacionamento e a gente precisa de uma motivação. E às vezes o relacionamento ele é abusivo, mas a gente fica ali se mantendo por uma questão de estrutura, por uma questão de troca. Às vezes é um relacionamento, como a gente tem imperador, é muito possível que vocês possam ter filhos, sabe? Um relacionamento que você está suportando por outros motivos que não seja o amor, ou que você não se sente capaz de bancar a sua vida, se você tiver que bancar sozinha ou sozinho, aí os dois dividem as coisas, porque tem bens em comum, tem alguma coisa de estrutura. Mas essa carta, ela traz esse rompimento. É como se você, para alguns de vocês, isso pode ser a descoberta de uma traição que é o que você precisa para poder se livrar disso. E aí, aquelas bênçãos disfarçadas de maldição, né? Porque tem sofrimento, tem tudo, tem a revolta, porque eu estou ouvindo muito, caramba, eu me dedico, me dedico, me dedico, eu aguento tudo isso e ainda sou traída. E ainda sou traída, eu não sei para quem é isso. Talvez você já tenha se traído e esteja tentando organizar essa relação, perdoar, mas aqui tem uma libertação, tá? De uma relação abusiva, seja profissional, seja emocional. E a traição aqui profissional também pode acontecer, tá? Por meio de fofoca, por meio de alguém passando a perna em você. Eu estou ouvindo roubo de comissão, roubo de venda, alguma coisa que acontece que você percebe que ali não é mais o seu lugar, que você precisa tomar uma atitude. Por que eu estou falando tomar uma atitude?
porque é um as de espadas. Esse é o início do movimento. Quando a gente tem que resolver uma questão, a gente começa a pensar sobre isso. Como a gente vai fazer? Quais as atitudes a gente tem que tomar? O que que eu posso fazer e o que está a cargo do destino que eu tenho que rezar, né? Essa é a energia dessa carta. É quando a gente começa a tomar consciência e planejar os nossos próximos passos. Então, é um mês de planejamento também, tá? Lembrando que a gente está com o Plutão saindo de Capricórnio, isso traz finalizações, coisas que a gente não deve mais carregar, situações de términos e as finalizações de Capricórnio, por conta de Plutão em específico, esse mês, tem muito a ver com regeneração, de você ressurgir das cinzas de algo que precisa ser finalizado. É aquela, às vezes através da dor, às vezes através do saco cheio, sabe? Que já nem dói mais, já tô de saco cheio, preciso resolver isso. Então, é um mês onde você tem a oportunidade de se libertar de algo pesado, algo que te faz mal, tá? Não necessariamente você vai conseguir resolver isso já, mas você já começa a caminhar, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque parece que tem mais uma energia ainda, que tem mais para sair para vocês. Eu vou dar uma olhada aqui no cigano. Cigano não, no egípcio. Por favor, para Capricórnio, para finalizar, complementar, concluir. Olha, para alguns de vocês, isso vem, essa libertação, esse novo ciclo, esse período de renovação da sua vida, de chamado da alma, vem através de algo que te deixa desgostoso ou desgostosa, desconsolado. É muito o que eu falei antes, eles me mandam, eu nunca me canso de ver, de me surpreender, porque às vezes eu ouço alguma coisa, ou intuo alguma coisa que eles estão falando e aí confirma. Eu falei muito sobre obstáculos, sobre uma situação, né, desagradável que se torna uma bênção disfarçada. E essa daqui é um acontecimento imprevisto, alguma coisa desagradável que acontece, que é o que abre seus olhos, tá? Pode ser alguém puxando seu tapete, pode ser a descoberta de uma traição, não necessariamente é uma traição com outra pessoa, mas pode ser uma traição dos seus sonhos, dos seus objetivos, de pactos, de acordos que vocês tinham feito que na hora não rola. Pode ser você se sentindo traída, se dedicando e percebendo que a outra pessoa só suga, 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 tá? Mas é uma situação que você vai ficar como se fosse desconsolada, porque é o que você precisa para mexer nisso. Se nada acontecer, você vai continuar vivendo essa história. Então, o plano espiritual às vezes nos dá uns tombos que é exatamente para a gente acordar, para a gente se libertar, para a gente poder renovar, ressurgir, mudar a nossa trajetória, o nosso fluxo, o nosso rumo, tá? E aqui a carta da temperança, ela fala de alegria após sofrimento, né? Mas ela também fala de quando a gente está empurrando as coisas com a barriga. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade, tá? Então, aonde é que está essa situação que você está empurrando com a barriga? Isso não é novidade para você. Pode ser que venha novidades em cima disso que te dê esse gás, sabe? Às vezes você está vivendo um relacionamento de bosta e tá lá por causa de filhos, por causa de bens, por causa de tentando organizar, porque precisa, né, tipo, dividir as coisas e tal. Então você tá lá na amargura, entregando sua vida para viver isso. E aí, de repente, você descobre que rolou uma traição. Aí você fala, o quê? Além de tudo isso? Ah, não, pera, chega. Sabe, eu vou me movimentar. E aí as coisas começam a fluir. Tem muito disso, dessa energia, assim. E esse é um chamado da sua alma.
Pode ser que você já esteja sentindo tudo isso, já esteja intuindo que a coisa não tá boa, que você precisa tomar um rumo. Essa sua alma, ela tá te chamando faz tempo, mas você não tá permitindo que isso aconteça. Então, agora, novembro, você tem a oportunidade de fazer isso diferente. Ou você começa a tomar uma atitude de planejar, ou você vai ser pego de calça curta, porque há aqui um rompimento, há aqui finalizações. Então, você já pode começar a se movimentar para não ser pego de surpresa e começar a planejar. Ou então você se deixa levar até que a situação se torne insustentável, que é a temperança, empurra com a barriga, e aí você é pego de calça curta e aí você tem que se virar com o que sobra. Se você tivesse começando a planejar, decidir, falar, eu preciso fazer isso, isso e isso para resolver essa situação, você não seria pega de surpresa ou pego de surpresa, ok? Aqui tem uma coisa de você estar esperando o tempo passar, achando que as coisas vão voltar a ser como era. Ah, porque tá tenso. Ah, porque é a crise. Ah, porque. Vamos dizer que é uma empresa. Pô, agora você está recebendo menos, vendendo menos, a empresa está mal das pernas, sei lá. E você está achando que a crise é isso, é aquilo. É como se você estivesse justificando, esperando o tempo passar, deixando o tempo passar, encontrando justificação. Não, as coisas vão voltar ao seu que era. Não vai voltar a ser o que era, tá? Essa carta aqui, ela fala muito sobre isso, assim. Você ter conhecimento e entender que, que as coisas não vão voltar a ser o que eram. Então, se isso é uma empresa sua, por exemplo, está na hora de se mexer, de repente mudar o fluxo, mudar o público, fazer. Tem que ter um tem que mudar essa energia, tem que mexer essa energia, tá? Se isso é um relacionamento, tem que mexer. Se isso é um lugar que você trabalha, enfim, é um movimento para você começar um processo de ir para outro lugar, viver outra situação, ok? Vamos pegar aqui o decreto para vocês. Vamos ver qual que é o decreto para Capricórnio, por favor. Decreto para novembro, para Capricórnio. Mestra Nada, ela traz a chama do serviço despreendido, do serviço amoroso. A mestra Nada trabalha na chama rubi dourada. E é quando a gente se entrega ao destino. Então, para algumas pessoas, o que precisa ser feito é você parar de lutar contra a correnteza, parar de tentar manter aquilo que já deveria ter acabado, parar de não se render ao seu destino, entregar as mãos para o destino e enxergar os processos, porque a gente sai do nosso caminho com as nossas escolhas e é através das nossas escolhas que a gente volta para o caminho. Então, você está recebendo um chamado que pode ser um incômodo, que pode ser um pensamento recorrente, que pode ser uma situação que você fala, não aguento mais. A sua alma não te chama só através de ideias maravilhosas, às vezes ela chama através de fazer você enxergar essa dificuldade que você está vivendo. Então, o chamado da mestra nada é se render à espiritualidade e confiar que aquilo que você está vendo é real e que vai te levar para um novo caminho. Que a libertação da dor, às vezes, vem do abandono, do desprendimento, da coragem de falar, chega, ok? Então vamos lá, decreto. Eu sou o serviço amoroso, ou eu sou desprendimento, eu sou a minha presença divina aqui e agora. Aí você escreve aqui e transforma esse vídeo num caderno de decretos. Eu sei que vocês curtem fazer isso. E você também pode decretar isso todo dia durante o domingo, principalmente no momento em que você precisa ter forças ou que você se deparar com essa situação ou uma situação difícil. Não necessariamente você vai ter uma surpresa negativa, às vezes você já está vivendo essa tensão e isso só fica mais claro.
ok? Se você ficou até aqui, eu peço o seu like, eu peço que você comente comigo o que ressoou, que você. Ah, me fala de onde você é, de onde você está vendo esse vídeo, e eu quero te pedir encarecidamente que a gente faça uma troca de energia. Se você chegou até aqui e isso tocou em você de alguma forma, compartilha com pelo menos uma pessoa esse vídeo, ou o link do canal, ou o signo da pessoa que você conhece. Ah, de repente eu tenho uma melhor amiga que é, sei lá, geminiana. Deixa eu compartilhar com ela. Me ajuda a trazer novas pessoas. Aqui a gente está comemorando 10 anos de canal e eu acho que está mais que na hora dele dar uma deslanchada e eu conto com você para isso. Ok? Um beijo, muita luz e até mais.